Olá pessoal, bom dia. Hoje é 4 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta segunda-feira. Mas antes vamos dar uma passada na lista dos jogos de sábado e também dos jogos de domingo. No sábado a gente teve aqui um Beck Chelsea. O Beck Chelsea não bateu, o Chelsea tomou uma goleada aí jogando em casa, até abriu o placar, mas eu acabei não pegando esse gol e também o Chelsea tomou o gol logo na sequência aí. Quem pegou e ficou esperando muito tempo no mercado acabou tomando o empate e consequentemente o Red. Nesse jogo eu acabei não fazendo nada. Eu tentei aí o Beck Chelsea no primeiro tempo, mas não consegui pegar. Dando sequência aqui à nossa lista, teve o jogo do Real Madrid pela La Liga e o Real Madrid, uma odd boa aí, 1,80, estava na casa de 1,95. Beck Real Madrid bateu. Foi um back bom aí, que eu previa esse back por causa que o Celta de Vigo não vem fazendo uma boa temporada e o Real Madrid vem de uma boa temporada aí, e apesar de ter tomado uma goleada de 4-0 para o Barcelona na última partida, mas o Real Madrid caminha a passos largos aí para conquistar mais um título espanhol. Gols de pênalti aí do Benzema, e o Benzema ainda perdeu um pênalti. Tivemos também o back Bayer Leverkusen, que bateu. Eu consegui pegar esse jogo aqui do Bayer Leverkusen com a odd de 1,50, já não entrei pré-live, eu esperei assistir ali uns 10 minutos de jogo mais ou menos, e eu consegui pegar esses dois gols tanto no back quanto no over. O over 2,5 bateu aqui. Dando sequência à nossa lista, tivemos aí também ainda o back Lille. Esse foi o pior jogo do sábado, porque o Lille, jogando contra o Lanterna Bordeaux, ficou com um jogador a mais em campo desde os 35 minutos do primeiro tempo e não conseguiu fazer um gol. Nesse jogo aqui eu acabei tomando um head no over 0.5, um método que eu trabalho no final do jogo, e acabou não batendo. O Lille teve domínio, mas não conseguiu vencer a partida. Até teve um gol no final do jogo lá, mas o gol foi anulado e foi um head aí e não bateu na nossa lista também. Um outro jogo que estava também na lista era o jogo do Saint-Étienne contra o Olympique Marseille. Só que esse jogo ele foi adiado e aconteceu no domingo. Dando sequência à nossa lista aqui, teve também o back Philadelphia Union pela MLS, e foi um back aí que bateu tranquilo. Eu consegui trabalhar nesse jogo aqui com certa facilidade. O Philadelphia fez um gol logo no início do jogo e eu entrei assim que a bola rolou. Eu vi que já a postura do Philadelphia, que era mais ofensiva, e acabei entrando aí, peguei esse gol logo e acabei ficando exposto aí no mercado. O Charlotte não levava muito perigo nos contra-ataques e o Philadelphia estava aí em busca do gol, e eu acabei ficando no jogo e peguei o segundo gol e saí no intervalo da partida. No primeiro tempo aí o time do Philadelphia vinha aí finalizando no gol, e a equipe do Charlotte teve apenas 2 finalizações no jogo. Dando sequência ainda à nossa lista de sábado, agora vamos para o jogo do LASK Linz pelo campeonato da Áustria. O LASK perdeu aí por 2-0 e não bateu na lista. O LASK, que era favorito aí com a odd de 1,55, e perdeu a partida. Teve um jogador expulso logo aos 13 minutos de jogo, já perdeu o jogo com um gol contra, e depois o time do Ried fez 2-0 e sentou em cima do resultado, e o LASK até esboçou uma reação, mas já não conseguiu mais fazer gols e buscar a vitória. E dando sequência aqui, teve o último back da noite. Foi um back aí bem interessante que eu já havia comentado, que foi o back Atlético Nacional pelo campeonato colombiano, jogando fora de casa com uma odd aí acima de 2. Esse back aí eu consegui pegar ele também. Foi um jogo mais complicado para trabalhar, porque o Atlético Nacional não se expôs muito a atacar, ficou mais defendendo ali para buscar o contra-ataque. Pode ver aqui no número de finalizações que a equipe do Patriotas levou um certo perigo a mais aí, mas eu consegui entrar ali no momento mais próximo ali que saiu o gol e não sofri muito. Eu não foi uma entrada que eu fiz aqui no início do jogo e fiquei exposto. Eu acabei pegando o primeiro gol e fechei a posição logo em seguida, não fiquei esperando para
pegar o segundo gol saiu aí já no finalzinho do jogo, aos 78 minutos. Tivemos apenas um lei nessa lista de sábado e foi um lei Southampton jogando fora de casa contra o Leeds United. O Leeds saiu na frente aí, acabou tomando um empate, o Southampton teve chance de virar a partida, mas acabou aí nesse 1 a 1 e bateu aqui na nossa lista. Se fosse uma entrada punta, quem fez acabou pegando aí o Green. Foi uma odd aí na casa dos 3,15 na Betfair. Para esse lei é interessante, uma odd até 3,50 eu considero boa para fazer lei. E teve também aí os over que nenhum bateu, foi o Leeds United contra o Southampton, ficou no 1 a 1. Quem entrou no mais de 2 teve a stake devolvida, quem entrou no 2,5 perdeu. O Lille Bordeaux ficou no 0 a 0, quem entrou no mais de 2 perdeu do mesmo jeito. E o Saint Etienne contra o Marseille ficou esse jogo para o domingo. Tivemos aqui então que não bateram o Chelsea, o Lille, o Marseille foi anulado e o Lask Linz. Então erramos 3 back e acertamos o Atlético Nacional, o Philadelphia Union, o Bayer Leverkusen e o Real Madrid. E essa foi a nossa lista de sábado. Então tivemos aí 5 acertos e 5 erros e 2 entradas que foram anuladas devido ao adiamento do jogo do Olympique de Marseille. Então foi uma lista que não foi muito boa, mas vamos para a lista de domingo. No domingo começamos aqui com a Premier League, foi um back West Ham, uma odd aí excelente, uma odd acima de 1,70 aí. E o West Ham abriu o placar logo no início da partida, aos 32 minutos. Veio a tomar um empate aos 53, eu não consegui pegar esse gol no lei, também não consegui pegar no over, eu só peguei o primeiro gol nesse jogo, depois não fiz mais nenhuma entrada, assisti o jogo, mas não tive convicção para fazer mais nenhuma entrada e fiquei só com o back do primeiro gol. Tivemos também o jogo do Mônaco, o back Mônaco contra o Metz e bateu também, mais um que bateu na lista. Uma odd aí de 1,45, uma odd já até boa. Eu consegui pegar essa odd a 1,50 do Mônaco. O Mônaco fez 1 a 0 e também tomou um empate, mas acabou vencendo a partida. Dando sequência à nossa lista, teve também no campeonato francês aqui o back Lyon. O Lyon venceu a partida aí por 3 a 2. Nesse jogo eu consegui pegar apenas o over. Eu entrei aí no over 2,5 nesse jogo. Não consegui pegar o back Lyon porque essa odd aqui estava muito baixa. Eu não gosto de entrar em odd abaixo de 1,30, 1,35. Essa odd do Lyon, quando começou o jogo, o Lyon começou a pressionar e a odd acabou caindo. Eu entrei no over e consegui pegar aí, saíram gols rápidos depois e bateu bem rápido aqui, 50 e 52, bateu o over e depois eu não consegui entrar no mercado mais para fazer nada nesse jogo. Dando sequência na nossa lista aqui, teve o back Palmeiras na final do Campeonato Paulista e bateu aí com muita facilidade, foi um back bem tranquilo de trabalhar. Eu me expus no mercado aqui logo no início da partida, quando o Palmeiras já começou ali com uma pressão enorme para cima do São Paulo, e o São Paulo totalmente recuado, não conseguia passar no meio de campo com a bola dominada. Eu deixei escapar o over mais de 2 aqui por um vacilo. A odd chegou em 2, mas estava na cobrança do escanteio, ela caiu um pouco, eu acabei não entrando no mercado e o Danilo fez o gol. Mas eu estava exposto no back, peguei o segundo gol no back e não fiz mais nada nesse jogo. Dando sequência aqui à nossa lista, tivemos os lei Atalanta e Inter de Milão. A Atalanta acabou perdendo em casa para a equipe da Napoli, perdeu aí por 3 a 1. Esse foi um jogo difícil, eu acabei não trabalhando e não peguei nada nesse jogo, porque a minha leitura de jogo não era favorável a esse lei, a Atalanta, embora o placar aqui diz outra coisa, mas a Atalanta teve muito perto de marcar o gol, acabou tomando aí um gol de pênalti no início do jogo, depois tomou 2 a 0 e só dava a Atalanta, ainda assim conseguiu diminuir e quando a Atalanta parecia que ia empatar o jogo, acabou tomando o terceiro. Foi um jogo aí que eu não consegui fazer nada. E tivemos na lista do over Metz contra o Mônaco, o over 2,5 e bateu aí também. Então foi uma lista boa. Até agora só não bateu o jogo do
Santa Fé, que está acontecendo nesse momento aqui que eu estou gravando. O jogo está 0-0 e pode ser que se bater esse jogo aí, a gente vai errar apenas o Lei Inter de Milão. Tem aqui também a Inter de Milão venceu a Juventus fora de casa por 1-0, mas se olhar no gráfico aqui, só deu Juventus, mas o que vale é o resultado final, e quem fez a aposta aí no Lei Inter de Milão acabou perdendo. A posse de bola, as finalizações da Juventus não serve de nada para quem fez uma aposta no Lei Internacional de Milão. Agora vamos para as análises dos jogos desta segunda-feira. Temos uma segunda-feira com poucos jogos. Esse jogo do Crystal Palace contra o Arsenal, eu não vou fazer nada nesse jogo. Eu não me dou bem trabalhando em jogos do Arsenal, então eu vou ficar de fora. É um time que deu uma recuperada aí na temporada, mas o Crystal Palace costuma impor dificuldades aí nesses times grandes da Inglaterra. Na última rodada, inclusive, o Crystal Palace empatou em 0-0 contra o Manchester City. É um empate aí que pode custar ao Manchester City o título da Premier League. Vamos aqui para a La Liga, Real Sociedad e Espanyol. A Real Sociedad, que já chegou a liderar o campeonato espanhol, hoje ocupa apenas a 6ª colocação. A classificação, a Real Sociedad em 29 jogos conquistou 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Marcou 29 gols e sofreu 29. A equipe tem média de um gol marcado e um gol sofrido por jogo. Conquistou 48 pontos. É um ataque bem fraco da Real Sociedad, mas a defesa também ajuda e não é tão ruim. Jogando em casa, a Real Sociedad em 14 jogos venceu 8, empatou 4 e perdeu 2. Marcou apenas 11 gols e sofreu 6, conquistou 28 pontos. Jogando fora de casa, a equipe do Espanyol em 14 partidas venceu apenas uma, empatou 5 e perdeu 8. Marcou 13 gols e sofreu 25, conquistou apenas 28 pontos. As partidas recentes aqui entre eles, o Espanyol venceu a última no primeiro turno, a Real Sociedad venceu em 2020, a Real Sociedad venceu também pela Copa del Rey e a Real Sociedad leva vantagem aí, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos contra o Espanyol. A Real Sociedad, os últimos jogos, na última partida empatou fora de casa com o Sevilla por 0-0, depois de vencer o Alavés por 1-0. O Espanyol vem de vitória. Nos últimos 3 jogos conquistou 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. Venceu o Mallorca em casa, empatou com o Levante fora de casa e venceu o Getafe por 2-0. Nesse jogo aqui eu vou entrar num back Real Sociedad. Eu acredito que a Real Sociedad vai se impor dentro de casa e vai conquistar os 3 pontos para ficar mais próximo das competições europeias. Então vamos aqui colocar Real Sociedad. Esse não é um jogo que eu considero bom para o mercado de gols, porque os confrontos entre eles é bem 50% de over, 50% de under, os últimos 4 jogos, mas o ataque das duas equipes na competição não vem marcando muitos gols, apesar de que o Espanyol marcou 35, mas a defesa da Real Sociedad é bem consistente aí. Eu acredito que vai ser um jogo com poucos gols. Mas eu não trabalho no mercado de under também, então vida que segue, eu vou ficar só com o back. Dando sequência, esse jogo do Verona contra o Genoa, eu vou ficar de fora. A equipe do Genoa é uma equipe que tem uma defesa muito forte, mas o ataque é muito fraco e está aí na zona de rebaixamento, inclusive. Marcou apenas 23 gols, sofreu 47, nem parece ser uma defesa tão boa, mas se você pegar as últimas partidas do Genoa, tem muitos empates aí, inclusive em 0-0. Eu vou ficar fora desse jogo, eu não vou querer me incomodar logo na segunda-feira com um jogo desse. Milan e Bologna. Esse jogo do Milan precisa vencer essa partida para retomar a liderança.
O Bologna ocupa a 13ª colocação, não briga para nada mais no campeonato, não cai e também não classifica mais para as competições europeias. Eu acredito que vai ser um jogo que o Bologna não vai se preocupar muito só em se defender, vai atacar porque não tem mais nada a perder no campeonato. O Milan tem 4 derrotas no campeonato, dessas 4, 3 foram em casa e perdeu para times fracos da parte de baixo da tabela, como é o caso do jogo de hoje contra o Bologna. Jogando fora de casa, o Bologna venceu 3 partidas, empatou 3 e perdeu 8. Mas nesse jogo aqui eu não vejo uma outra entrada se não buscar um back Milan. Apesar da odd estar baixa, eu vou buscar esse back Milan. Pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, mas se pegar aqui os últimos jogos do Milan, é tudo com placar mínimo. Empatou com a Inter de Milão 0-0, venceu a Napoli por 1-0, venceu a Empoli por 1-0 e venceu também a Cagliari por 1-0. Então eu não vou entrar no mercado de gols nesse jogo, vou buscar o back mesmo. Se não conseguir pegar o back, paciência, terça-feira vem aí com muitos jogos, então não adianta, não precisa ficar se desesperando se não pegar um back ou não entrar em um jogo no over em um jogo e acabar batendo. Porto e Santa Clara é outro jogo que eu vou buscar também aqui alguma coisa a favor do Porto. O Porto lidera o campeonato, o Sporting já venceu na rodada e está aí a 3 pontos de distância. Se o Porto ganhar, volta para 6 pontos do campeonato português. Falta aí poucas rodadas para o fim. Jogando em casa, o Porto não tem nenhuma derrota, tem apenas 2 empates e 11 vitórias depois de 13 partidas. Jogando fora de casa, a equipe do Santa Clara ocupa apenas a 16ª colocação. Em 13 jogos, venceu apenas 1, empatou 5 e perdeu 7. Marcou 12 gols e sofreu 22. Os últimos confrontos entre eles, o Porto acabou vencendo todas as partidas. Nas últimas rodadas, o Porto acabou vencendo também aí, perdeu apenas para o Lyon pela Liga Europa. Já o Santa Clara vem aí de 2 empates seguidos em 0-0. Nesse jogo eu vou buscar também o back Porto. Dando sequência aqui, vamos ver Başakşehir pelo campeonato turco. Essa odd aqui para mim não me interessa, é muito baixa porque a campanha que o Başakşehir vem fazendo, mesmo sendo contra o Lanterna, mas nas últimas rodadas o Başakşehir tem apenas uma vitória, então eu vou ficar de fora. Dando sequência aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Campeonato colombiano, Once Caldas contra o Atlético Bucaramanga. Esse Once Caldas eu não tenho assistido jogos dele. Na Colômbia eu selecionei apenas o Atlético Nacional, o Barranquilla, o Santa Fé e o Medellín. Esses são os jogos para esta segunda-feira. Na terça-feira aí vai ter muitos jogos, então vamos trabalhar apenas nesses jogos nesta segunda-feira. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!